Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Paulinho, da comunidade São Rafael. É uma grande alegria poder continuar meditando, refletindo a palavra de Deus dentro do contexto do anúncio do reino, o anúncio do reino de Deus. A temática nossa desse dia é Missão dos Apóstolos. Convido a refletir comigo o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 1 seguintes. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. O texto nos traz, resumido, a escolha de 12 discípulos do grupo maior de outros discípulos de Jesus. Nessa altura dos acontecimentos, Jesus já tinha um grande número de seguidores, de homens que tinham deixado sua casa, família, suas coisas para seguir a Jesus. Entendendo que o que Jesus faz com esse grupo é algo extraordinário, diferente daquilo que se via na época. Porque o que nós entendemos com o discipulado é que o discípulo escolhia seu mestre. O discípulo decidia a quem seguir. Aqui nós olhamos uma outra faceta, uma outra visão do discipulado. É o mestre que aproximou do discípulo ou aproximou da pessoa para escolhê-lo. Primeiramente, então, aqui nós vemos a escolha, o olhar do mestre sobre a vocação da pessoa, que é de suma importância. Aquilo que eu e você, que nós, hoje, nesse tempo, entendemos como vocação, como chamado, como escolha. Sabemos que nós fazemos escolhas, que nós precisamos fazer escolhas, entendendo que ao escolhermos algumas coisas ou algo, fazemos renúncias de outros. Portanto, quando nós refletimos que os discípulos, ao seguirem Jesus, fizeram renúncias, é porque faz parte do tomar uma decisão, de responder a um chamado, escolher alguma coisa. E a escolha foi estar perto de Jesus. E o que esse grupo então fazia como discípulo de Jesus? Eles acompanhavam o mestre no cotidiano, em tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Aprendia com ele, ouvia-o e adquiria conhecimento que não era simplesmente um conhecimento teórico, muito prático, de vida, cada instante, de experiências, de sentimentos, de ver nas pessoas, de ver nos outros as mudanças, as transformações que o anúncio de Jesus, que o anúncio do reino pregado por Jesus fazia. Aqui nós percebemos então que no chamado, na vocação dos discípulos ou do discipulado, existe um caminho de perseverança, um caminho que se faz para que o aprendizado se transforme e possa ser aplicado. Todo ser humano vive um tempo da sua vida ou toda a sua vida num aprendizado. E isso é necessário. Aprender não simplesmente com estudos, com leituras, mas com a própria vida também. E tudo isso vai integrando, vai somando ao que nós já somos, ao que nós já conhecemos
e vai se tornando algo essencial para a nossa sobrevivência. Para os discípulos de Jesus, tudo isso foi feito de maneira que eles pudessem aproveitar isso no futuro. Experiências valiosas que o transformariam não simplesmente uma mudança moral, mas uma mudança de mentalidade. Portanto, quando nós olhamos para o chamado de Deus na minha e na sua vida, nós percebemos que o que Deus quer de nós no primeiro momento não é uma mudança simplesmente de moral, mas é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de sentido. Foi o que aconteceu com os discípulos. E Jesus então percebe que ao longo desse caminho, ele poderia agora continuar esse processo de ensino e aplicar tudo aquilo que esse grupo já tinha aprendido num caminho um pouco mais, talvez difícil, talvez de ensino, talvez de testemunho. Portanto, chama desse grupo os 12 apóstolos, que o texto de Mateus vai nos falar. Esse grupo, então, tem a missão de testemunhar o aprendizado feito ao lado do Mestre, mas também fazer a vontade do Mestre. Aqui é muito belo e maravilhoso entendermos que esse processo vem se descortinando ao longo da história da igreja. A igreja continua e é chamada a continuar a estar sempre em missão. Começou com 12, mas prossegue crescendo e crescendo, porque o anúncio se faz ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus. Aqui eu queria que nós olhássemos e avaliássemos a nossa vida. Tudo isso foi vivido, tudo isso foi experimentado no decorrer de tantos anos e chegou até eu e você. Para onde que nós vamos direcionar tudo isso? Como que nós temos acolhido essa história vida, essa história experiência e temos multiplicado, ensinado ou aplicado no mundo que nós vivemos? Nós precisamos continuar. Nós não podemos parar o processo grandioso que Deus colocou de anunciar esse reino. Eu e você somos chamados a perseverar nesse caminho e anunciar o reino de Deus. É missão sua, é missão minha, é nossa responsabilidade. Na próxima reflexão nós vamos perceber como que Jesus vai ensinar e dar os requisitos para essa vivência. As bases que ele vai colocar para essa nossa missão. Mas desde já nós precisamos estar com o coração bem disposto a acolher o chamado que Deus faz para cada um de nós. Escolha maravilhosa para uma vida nova. Fique na paz, fique com Deus, até uma próxima. Assim seja. Amém.